Olá, tudo bem? Nós estamos então nos vídeos conversando sobre atos unilaterais. No vídeo anterior, nós falamos sobre promessa de recompensa e hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre gestão de negócios. Você provavelmente já ouviu falar sobre gestão de negócios. Em algum momento, faz parte do dia a dia das pessoas ouvir essa terminologia gestão de negócios. Mas normalmente, quando nós utilizamos o termo gestão de negócio, ele está relacionado a atividades empresariais, a atividades provenientes de pessoas jurídicas ou coisas do tipo. Na verdade, o ato unilateral, denominado gestão de negócio, que é previsto lá no artigo 861 do Código Civil, né? Então nós temos o artigo 861 do Código Civil, que começa a falar sobre gestão de negócio. Ele não tem nada a ver com essa gestão de negócio empresarial. Na verdade, se você quiser entender de uma maneira muito simples o que significa gestão de negócio, isso significa cuidar de interesse alheio. Então, o que o Código Civil chama de gestão de negócio lá no artigo 861, isso significa cuidar de coisa alheia, direito alheio, bens alheios, né? Então nós estamos diante de uma situação, nós estamos diante de um ato unilateral, ou seja, praticado por uma única pessoa, em que essa pessoa espontaneamente e sem qualquer contrato ou procuração, ele administra a coisa alheia. Isso vai acontecer em situações emergenciais. Nós só temos a gestão de negócio, conforme a previsão do código, em circunstâncias emergenciais. Então, vamos já direto para um exemplo, para que você compreenda essa ideia do cuidar da coisa alheia como gestão de negócios, né? Imagine que você mora em um prédio e que você percebe que o seu vizinho, o apartamento do seu vizinho está saindo fumaça de dentro do apartamento do seu vizinho. E aí você tenta conversar com o seu vizinho, mas você não consegue contato com ele. E aí, diante dessa situação, você arromba a porta da casa do seu vizinho e como um elemento necessário para proteger o imóvel do seu vizinho, porque você entende que ali poderia ter um incêndio e isso poderia gerar um prejuízo da perda de tudo que está naquele apartamento. Então você atua espontaneamente para proteger o interesse alheio. Isso é gerir negócio, isso é gestão de negócio do Código Civil. Vamos dar uma olhada lá no artigo 861, para continuar, na verdade, essa nossa conversa sobre gestão de negócios. Olha o que diz o caput do 861. Aquele que, sem autorização do interessado, e isso é fundamental. Se você está acompanhando a leitura pelo código, grifa isso, sem a autorização do interessado. Intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível do seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com quem tratar. Então, é muito importante a gente entender que esta conduta espontânea ela acontece sem qualquer autorização, sem um contrato, sem efetivamente algum tipo de vínculo entre as pessoas. Existe de fato um cuidado com a coisa alheia em situações emergenciais. Basicamente, essa é a ideia inicial que você precisa ter. O cuidado com o interesse alheio, com a coisa alheia. A gestão de negócios, ela estimula a solidariedade entre as pessoas. A ideia por detrás da gestão de negócio é uma ideia de solidariedade. Porque o gestor, que é aquele que pratica o ato, ele não tem nem autorização e nem a obrigação de agir. Mas ele o faz em cuidado com o próximo, em cuidado com o outro, entendendo que o outro gostaria que isso fosse feito. Mas isso é presumido na cabeça dele. Então ele age de improviso mesmo e diante de uma emergência. Então nós temos essa figuração
essa configuração no artigo 866 do Código Civil, que diz que o gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre a responsabilidade do gestor, porque ele age em solidariedade, mas ele pode ser responsabilizado. A gente já fala sobre isso, que é importante você entender até agora. É uma circunstância de solidariedade, onde o gestor ele age de improviso e diante de uma emergência. Ninguém pode ser contratado para fazer isso, que daí não é gestão de negócios, isso é prestação de serviço, certo? Se houver qualquer tipo de autorização, de negociação, de conversa entre o gestor e o dono da coisa, isso já não configura mais gestão de negócio, porque a conduta ela é unilateral, por isso ato unilateral, ok? Então não existe nenhum acordo, nenhum combinado anterior. Quais são os elementos da gestão de negócio? Isso é muito importante que você tenha anotado. São elementos da gestão de negócio, né? A administração da coisa alheia. Então, aquilo que o código chama negócio alheio é a coisa alheia, o bem alheio, o interesse alheio. Então, a administração do interesse alheio ou o cuidado sobre o interesse alheio. A atuação de terceiro, que é o próprio gestor, né? A atuação desse indivíduo voluntária, atuação voluntária do terceiro e, por fim, falta ou ausência de autorização do dono. Não pode ter autorização. Esses são os elementos que nós temos identificados dentro da gestão de negócio. Paralelo aos elementos, também nós temos os pressupostos da gestão de negócio. Quais são os pressupostos? E alguns até se confundem um pouco, mas a doutrina separa elementos de pressupostos. Então, elementos nós temos três: a administração do negócio alheio, a atuação voluntária do terceiro e a ausência de autorização do dono da coisa. E quais são os pressupostos? Primeiro, a ausência de qualquer contrato ou obrigação legal ou convencional entre as partes. Porque isso demonstra a espontaneidade, né? Em segundo pressuposto, a inexistência de proibição pelo dono do negócio. Isso é muito importante. O gestor de negócios, esse terceiro que age voluntariamente, ele age segundo a vontade presumida do dono da coisa. Se o dono da coisa deixou claramente uma proibição para que se faça qualquer coisa, não pode ter gestão de negócio, porque isso vai gerar responsabilidade desse terceiro que pode até estar de boa fé. Então, para ser gestão de negócio, não pode ter nenhum contrato, né, ou relação entre as partes, obrigacional, mas também não pode ter uma proibição. O dono da coisa não pode ter colocado ali uma proibição. Também temos que ter o interesse do gestor de cuidar do negócio alheio. Então, o gestor, o terceiro, ele tem o interesse de cuidar da coisa alheia, né? Ele quer fazer isso, a ideia da voluntariedade. E o último pressuposto, o gestor, esse terceiro voluntário, ele deve agir com intenção de ser útil, ao dono do negócio, né? Agindo como ele faria se não estivesse ausente, né? Existe um outro elemento, acabei deixando passar aqui, que é a fungibilidade do objeto do negócio. Pessoal, o que é isso? Fungibilidade do objeto do negócio. Essa obrigação, ou este ato praticado pelo gestor, ele tem que poder ser praticado por qualquer pessoa. Não pode ser uma obrigação personalíssima, ok? Então, se um vizinho invade o apartamento alheio por conta de uma fumaça, isso é uma obrigação, isso é uma conduta que qualquer vizinho poderia ter. Então, isso também é um pressuposto, tem que ser ali uma conduta que qualquer pessoa poderia praticar. Não pode ser uma conduta ou um ato personalíssimo. Certo? Outras situações em que nós temos em torno da gestão de negócios, né? A gestão ela é gratuita, existe a figura do altruísmo, da voluntariedade, da solidariedade configurada ou estabelecida dentro da conduta do gestor. Mas é claro que o gestor ele pode ser ressarcido das despesas que ele tiver.
Então, se for uma situação emergencial e ele tem um gasto para praticar aquele ato, para fazer alguma coisa, demonstrando que isso foi necessário, ele pode buscar o seu ressarcimento. Isso é perfeitamente admissível. Bem como também, e aqui é um ponto fundamental, o gestor ele pode ser processado, ele pode ser responsabilizado, caso ele não exerça bem a sua tarefa. Então, o gestor ele precisa agir com bom senso. É claro que, assim, nossa, mas ele está lá de boa fé, está ajudando, entrando na casa, praticando aquele ato para auxiliar. Ok. Se for verificado que ele ultrapassou a razoabilidade, que ele não precisaria ter feito aquilo, ele vai ter que indenizar o dono da coisa. Porque são duas coisas diferentes. A gestão de negócio, ela incentiva a solidariedade, mas ela também protege o dono da coisa. Pensa comigo a seguinte situação. Uma coisa que a gente ouve o tempo todo assim nos jornais, né? O tempo todo não, mas com uma certa frequência. Você tem um indivíduo que sai com o carro, com seu animal de estimação, ele fecha o carro, deixa o animal lá dentro e vai fazer alguma coisa que ele achava que ia ser rápido. Passa alguém, qualquer pessoa, não é ato personalíssimo, e vê o animal quase desfalecendo por conta do calor que se estabeleceu dentro da cabine do veículo. Então ele quebra a janela para salvar o cachorro, entendendo que se a pessoa tem aquele cachorro e exerce amor sobre o cachorro, ela não vai querer que o cachorro fique morto. Agiu até então com bom senso. Mas, por exemplo, entende-se que faz parte do bom senso, antes de quebrar a janela, verificar se todas as portas estão trancadas. Você não tem um outro meio de acesso até isso, antes de destruir uma parte da coisa alheia. Porque se todas as janelas, todas as portas estivessem fechadas e a janela foi necessária, quebrar a janela foi necessário, tudo certo, é a gestão de negócios. Agora, se depois que ele quebrou a janela, tirou o cachorro, chega o dono e fala, mas a minha porta eu deixei aberta, e isso verifica que ele acabou passando batido, eu vou poder responsabilizar o gestor por esse prejuízo. Ele vai ter que pagar o vidro para mim, vai ter que pagar o conserto. Não, pá. E aí entenda, jovem, nós estamos diante de um direito subjetivo. Ninguém é obrigado a processar ninguém. O direito ele existe, mas aí é vontade do indivíduo de cobrar isso ou não. Faz parte da subjetividade dele. Mas se ele quiser, ele poderá cobrar, poderá de alguma forma ser indenizado. Certo? Quando a gente pensa, né, nas obrigações do gestor também, a gestão de negócios também gera obrigações. Quais são as obrigações que nós temos por parte do gestor? O gestor ele deve comunicar a gestão ao dono do negócio, isso é o artigo 864. Claro que essa comunicação se dá após ter praticado o ato, porque ele só é considerado gestor após realizar o ato de gestão. Então, arrombou a porta, quebrou o vidro do carro, ele tem que comunicar o dono da coisa. Além disso, uma outra obrigação, agir com prudência. Ele precisa ser responsável, ter bom senso em favor do negócio alheio, né? Ele tem que prestar contas da sua gestão. Então, se houve algum gasto ali para que isso acontecesse, ele precisa demonstrar, juntar ali as notas, a tudo aquilo que efetivamente ele gastou. E quais as obrigações do interessado, o dono da coisa? Faz parte das suas obrigações aprovar ou desaprovar a gestão após tomar conhecimento dela. Indenizar também o gestor das despesas que ele porventura tenha tido e cumprir as obrigações contraídas em seu nome. Porque eu posso ter tido de emergência, contratei um guincho. Precisava ser contratado. A despesa desse guincho vai ter que ser paga pelo dono da coisa, se ele chegar a tempo de pagar. Se não, o gestor paga e depois ele tem que ressarcir. Se ele desaprova a gestão por entender, aí ele tem a possibilidade de cobrar do gestor algum tipo de ressarcimento, né, a seu favor. Bom, acredito que tenha ficado bastante tranquila, né, a ideia da gestão de negócios. Jovens, gestão de negócios é um ato unilateral extremamente simples. Ele só tem um nome que acaba dificultando para as pessoas o seu entendimento. Porque o nome nos remete a uma ideia empresarial e, na verdade, não tem nada disso. Nós estamos falando de uma conduta para a proteção da coisa de terceiro. Essa conduta não tem que ter nenhum tipo de autorização, aliás, não pode ter nenhum tipo de autorização, da mesma maneira como não pode ter uma proibição. É uma conduta voluntária, solidária,
para a proteção do interesse alheio. Isso pode ser feito. Gerir negócios é cuidar da coisa, cuidar do interesse alheio. Beleza? Encerramos por aqui esse vídeo, voltamos num próximo para continuar falando sobre os atos unilaterais. Faltam 2. Enriquecimento sem causa, né? E pagamento indevido. Logo voltamos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.